Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí. Semana só começando por aqui. Vamos então começar já trazendo para você pesquisa Atlas CNN. E é a pesquisa que foi questionar a população com relação aos gastos públicos. Mais da metade da população acredita que os gastos públicos estão maiores do que deveriam. Qual que é esse percentual, hein, Débora? Vamos lá, eu vou trazer aqui na tela para poder a gente entender, viu, Carol? Porque tem um ponto importante dessa pesquisa também que tem chamado a atenção. É que essa percepção também tem piorado naquela fatia da população mais pobre. E que é um público-alvo gigantesco, inclusive, do próprio presidente Lula. Mas olha só essa percepção no geral. A pergunta que foi feita foi se o governo Lula está expandindo gastos públicos e também aumentando impostos mais do que deveria. E aí a percepção traz que 52,3% acredita que ele realmente está fazendo isso mais do que deveria. Como deveria, somente 30,3%, menos do que deveria, 7%, não sabem responder, cerca de 10,3%. Só que desses que acham, né, que estão ali nessa casa, que acreditam que o governo está gastando mais do que deveria, mais de 50%, viu, Carol, corresponde a pessoas que ganham até R$2.000 de salário, enfim, tem de sustento no mês da família, ou seja, a fatia de população mais pobre, tendo uma média um pouco mais elevada em relação à percepção desses gastos do governo. E aí eu trago aqui um ponto importante a ser lembrado, porque a gente tem uma corrida nesse ano aí do governo em relação ao déficit zero, e essa percepção ela veio se deteriorando a partir do momento que o governo muda aquela meta de gastos. A gente tinha, na verdade, para o ano que vem, uma meta de superávit, mudou para 2025 para uma meta zero, e isso começou a aumentar a piorar essa percepção, na verdade, de aumento de gastos, de aumento de impostos, o que o governo está gastando mais do que deveria, e isso está cada vez mais piorando, principalmente diante desse cenário que a gente tem ultimamente em relação a essa questão da meta fiscal. Isso tem pesado bastante na balança. Pois Carol. É, a crítica que há nesse momento o governo, ele quer cumprir essa meta de déficit zero, muito mais pelo lado da arrecadação do que pelo corte de gastos. Tanto que há uma pressão, a gente acompanhou vários debates, por exemplo, com relação à MP da compensação, com relação à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, muita crítica com relação a MP da compensação, que acabou não tendo ali nenhuma conversa, né, Débora? Mas essa pesquisa ilustra exatamente isso. O quanto que a população nesse momento também cobra esse corte de gastos, ou seja, que essa meta seja cumprida não pelo aumento da arrecadação, e sim principalmente aqueles mais pobres, né, em que a gente sabe que existe uma grande preocupação do governo em ter pautas ali que favoreça, ou seja, o cenário social é muito importante para esse governo, a gente sabe disso, mas até mesmo essa fatia da população está preocupada dizendo assim, olha, está gastando mais do que deveria, ou seja, pelo menos é o que o número mostra, não é eu, não é a Carol, são os números que estão mostrando isso, que realmente a população está mais preocupada com essas contas do governo, seja nessa questão arrecadatória, que não tem se mostrado aí eficiente, ou seja, realmente nessa questão de impostos, que ainda gera muita confusão, e tem pautas que são bem antipopulares, ou seja, não são nada populares, como aquela questão de impostos, de ter imposto sobre compras internacionais, tudo isso é coisa que entra num lado negativo para o governo. Eu não vou nem citar o dólar nessa história toda que a gente falou muito na semana passada, né, Carol? Se a gente entra nesse viés, então, aí sim vem mais uma coisa que não é popular e que pesa nessa conta do governo. O governo está ciente desses números, né, Débora? Quando a gente vê nesse momento os ministros se reunindo com o presidente Lula, levando algumas propostas de corte de gastos, alguns no curto prazo, outros no longo prazo. Pente fino nos benefícios. Exatamente, que a gente já falamos falava sobre isso na semana passada.